Sport News no ar, confira os destaques do programa de hoje. São Paulo empata com Red Bull Brasil por 0-0 no Morumbi. Palmeiras e Santos não mexem no placar no Allianz Parque. Corinthians bate Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0 com gol de Bocelli. Você também confere: Flamengo goleia Americano por 4-1 e Gabigol marca o seu primeiro gol com a camisa do Mengão. Você também confere a vitória do Internacional para cima do Avenida 1-0 e a do Cruzeiro para cima da URT. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Jornal Sport News. Campeonato Paulista no Allianz Parque, tivemos o empate do Palmeiras 0-0 diante da equipe do Santos. Um jogo muito movimentado, muitas oportunidades perdidas pela equipe do Palmeiras, que dominou a partida, mas é impressionante a improficuidade do Palmeiras e principalmente a improficuidade de Miguel Borja. Ele, que é comandante do ataque do Palmeiras, não consegue finalizar as jogadas importantes que a equipe cria. Ele teve a oportunidade mais importante do jogo e não por incompetência dele perdeu o gol, porque ele fez tudo certo. Vocês vão ver logo a seguir aí as melhores oportunidades da partida, que foram do Palmeiras. O São Paulo não conseguiu fazer com que a equipe do Santos fosse agressiva, fosse ofensiva diante do bom desempenho do Palmeiras. Uma das melhores partidas do Palmeiras na temporada. Excelente. Santos saía mais no contra-ataque e o goleiro do Palmeiras, o Everton, não trabalhava tanto quanto o goleiro santista, que teve que trabalhar demais para tirar as boas oportunidades da equipe do Palmeiras. Tivemos o Borja no comando do ataque não aparecendo, uma movimentação muito interessante do Dudu, que estava criando jogadas e até tentando ir para frente para fazer o gol, mas não conseguiu. Com um atacante tão ruim quanto o Borja, o Palmeiras não pode ganhar clássico, o Palmeiras não pode ir para frente. Borja atrapalha demais a equipe, Felipão já percebeu isso e não dá para seguir com ele jogando na equipe do Palmeiras. Vocês viram aí, vamos repetir agora para fazer uma análise mais completa da partida, mas muitas oportunidades desperdiçadas pelo Palmeiras. É impressionante como num clássico, diante da torcida, o Palmeiras tem coragem de perder todas essas oportunidades. Parabéns ao Santos, se controlou taticamente, marcou bem o Palmeiras, teve uma defesa bem ajustada para conseguir marcar e não deixar muitos espaços, a não ser pela lateral, onde o Dudu intervinha. Portanto, o Daverson está fazendo muita falta, um jogador de mais rapidez, versatilidade do que o Miguel Borja. Ele é muito ruim. O Felipão tá seguindo o rodízio, mas ele tem que colocar o Ricardo Goulart e tirar o Borja de campo. O Borja é um jogador que joga contra o Palmeiras. Não é possível. Ele perdeu um gol inacreditável. O gol da vitória do Palmeiras seria aquele, porque o Santos tentava ir pro ataque e o Palmeiras não deixava. O Palmeiras seguia muito agressivo. O Felipão incorporou o Sampaoli na partida. Um Palmeiras muito agressivo, mas improdutivo, que não teve um cara na frente para resolver, que dependia das jogadas de laterais do Dudu. Ele não podia atacar o tempo todo. Portanto, uma vitória que o Palmeiras deixou escapar. Para o Santos é excelente, porque não jogou de maneira tão agressiva, jogou no contra-ataque, teve boas oportunidades, mas conseguiu controlar o Palmeiras, que era franco favorito nessa partida. Você vê aí, o goleiro do Santos foi muito bem, hein? Muito bem o goleiro santista. Gostaria de elogiar a postura do goleiro do Santos. Ele foi excelente. Novo goleiro do Santos, desempenhou um excelente papel. Quando exigido, prontamente respondeu com muita qualidade. E um clássico que foi um jogão. Tivemos confusões também, né? Toda aquela confusão que é tudo desnecessário. Mas um Palmeiras dominante, um Palmeiras com as melhores oportunidades, em um jogo que termina 0-0 por incompetência do Santos e improficuidade do Palmeiras, que foi quem mais criou.
oportunidades perigosas, mas que não tem um atacante, que não tem um volante que coloque a bola para o fundo da rede. E esse cara era o Daverson, esse cara é o Ricardo Goulart, e ambos, um não jogou e outro não conseguiu desempenhar o papel que nele foi depositada a expectativa. Portanto, para o Santos foi uma excelente partida, não jogou tudo isso para conseguir esse empate 0-0, um clássico que poderia ter terminado com muitos gols, mas por incompetência do Palmeiras e do Santos, não terminou. Ficou assim, Campeonato Paulista, Allianz Parque, Palmeiras 0, Santos 0. Impressionante como o Palmeiras não consegue ganhar um clássico, hein? E mais uma vez elogiar o goleiro do Santos, hein? Que goleiraço! Fez importantes defesas e por ele também o Santos não saiu goleado dessa partida. Ficou assim, Paulistão, Santos 0, Palmeiras 0. Teve boas chances. Coletiva do técnico Luiz Felipe Scolari falando do empate diante do Santos 0-0 no Allianz Parque. Não seria normal se nós tivéssemos concluído um pouco melhor as chances que tivemos, mas nós temos também que observar que o Santos tem um estilo muito interessante de jogar. Nós criamos as oportunidades, mas infelizmente nós não concluímos com o devido acerto e por isso eu acho que o 0-0 nós ficamos chateados, mas foi um resultado que eu penso que foi adequado até para o jogo. Fiquei muito satisfeito com a equipe, porque taticamente a equipe se portou muito bem, soube se comportar de uma forma a que o Santos não tivesse grandes oportunidades de gol. E isso era uma situação que quando se joga com o Santos tem que se observar, porque são muito rápidos os jogadores do meio para frente. Filipão, ainda em cima disso, se a gente olhar para os números do Palmeiras no campeonato, defensivamente o Palmeiras vem muito bem, são 3 jogos sem tomar gol, a melhor defesa do campeonato. Mas ofensivamente, o time depois do jogo de hoje tem uma média inferior a 1 gol por jogo, tem 7 gols em 8 jogos. Nessa altura do seu trabalho, já desde o ano passado, com pré-temporada, 8 Com o Borja no comando do ataque, não tem como ser diferente. O repertório de musical? Ofensivo. Pensei que estava falando em música. Não, do ataque mesmo. O repertório tá bom, tem criado oportunidades e quando se cria oportunidades a gente não pode reclamar de nada, não. Se não criasse nenhuma oportunidade... Na verdade, Felipão, tem que reclamar sim. Palmeiras não pode desperdiçar a quantidade de oportunidades que desperdiçou no sábado no Allianz Parque. Ou no último cabeceio, ou num passe final, e isso a gente faz durante a semana. Não é porque a equipe do Palmeiras permaneceu quase a mesma do ano passado que tem superioridade sobre as outras equipes. As outras equipes têm qualidade idênticas ao Palmeiras. Então, para muitos, é uma situação que o Palmeiras tem muitos jogadores, tem que ser a equipe que ganha de qualquer maneira. E eu acho isso um absurdo. Técnico do Santos, Jorge Sampaoli, após o empate diante do Palmeiras 0-0 no Allianz Parque. Reforzados, nosotros estamos en un proceso nuevo, intentando inculcar una idea que sea de controlar los partidos, de manejar mucho la pelota, sabiendo de que lo más importante que tiene Palmeiras y también Sao Paulo y Corinthians son los contragolpes. Sampaoli falando do seu estilo de jogo na coletiva. Tuvimos mucho control del partido y no tuvimos casi ninguna incomodidad y después empezamos a no tener mucho control del ataque, perdíamos balones y ahí estábamos expuestos a la velocidad que tiene Palmeiras adelante. Yo creo que el gran desafío de Santos es ver cómo contra estos poderosos equipos podemos controlarlos más tiempo que lo controlamos hoy. Sampaoli, quando você chegou ao Santos, muito sincero, você disse que para levar o Santos longe precisava de mais jogadores. E hoje o Santos é o melhor time do campeonato, conseguiu empatar com o Palmeiras na casa do Palmeiras, com um time mesclado. Você acha que conseguiu chegar mais longe, mais rápido do que você achava?
Sampaoli falando sobre o desempenho dele à frente do comando técnico da equipe do Santos. Era insertar una idea con un time que se habían ido algunos jugadores muy importantes de la temporada pasada, muchos jóvenes, y bueno, en el paso del tiempo fuimos estableciendo un equipo que funcione colectivamente para suplir por aí. Sampaoli falando sobre a coletividade, ele disse agora há pouco que o desafio do Santos é ver como se sai contra as equipes poderosas. Em bom caminho, ilusionados a seguir crescendo, a melhorar. Campeonato Paulista, Botafogo de Ribeirão Preto 0, Corinthians 1. O Carille, na coletiva, não precisa ter vergonha de dizer que o Corinthians depende do Gustavo, não, porque depende da realidade. Ele deu assistência pro Bocelli marcar o seu primeiro gol desde a sua chegada ao Corinthians. O jogo foi péssimo, hein? Péssimo jogo do Corinthians, péssimo jogo do Botafogo de Ribeirão Preto. O jogo só começou a ter mais fluidez pro lado da equipe alvinegra com a entrada do artilheiro Gustavo. Ele se movimentou, ele se tentou criar oportunidades para a equipe corintiana. E a situação do Corinthians é muito boa. O Corinthians vem ganhando todas as partidas e deve todas as vitórias a Gustavo. Porque Carille ainda não percebeu que todo jogo que ele começa sem o Gustavo, o Corinthians não vai bem. O Gustavo entrou, o jogo melhorou, a qualidade da partida. E sem o Gustavo, o Bocelli não teria marcado seu primeiro gol. Porque é o Gustavo que articulou, o Gustavo que criava as oportunidades. E essa ele deu a assistência para o Bocelli marcar o seu primeiro gol com a camisa corintiana. E o Fábio Carille diz que não, mas todos nós sabemos que o Corinthians depende do Gustavo. Sim, olha essa partida, uma partida horrorosa. Botafogo de Ribeirão Preto ficou com um homem a menos logo no primeiro tempo por uma jogada infantil e tá de parabéns à arbitragem pela marcação. Um jogo horrível, sem produtividade, as equipes não davam um chute no gol. Depois que o Carille coloca o Gustavo, o jogo fica mais movimentado e menos sonolento em Ribeirão Preto. E foi um dos piores jogos do Corinthians na temporada. Porque veja a dupla de ataque que o Carille começou. Wagner Love, que só chutava de fora da área rasteiro, e Bocelli, que nada fazia. Essa dupla de ataque não é boa. É uma dupla de ataque que não tem o estilo do Corinthians. Gustavo é indispensável. É condição sine qua non para uma partida do Corinthians com sucesso ofensivo. É Gustavo. E na quarta tem o jogo diante do Racing. O Carille que não invente de começar com Love e Bocelli no comando do ataque corintiano. Não gostei da atuação do Bocelli, não é porque ele fez o gol que nós temos de elogiar ele tanto, porque quem fez o gol para ele, meio gol, foi do Gustavo. Ele que armava jogadas. E o Wagner Love no primeiro tempo chutava de fora da área. Uma das poucas oportunidades que o Corinthians criou foi com o Wagner Love. A não ser o toque de bola, sem fazer nada, não passava do meio campo. E não era porque a marcação do Botafogo de Ribeirão Preto era boa, não. Era porque o Corinthians estava ruim. O Corinthians estava péssimo na partida, assim como seu adversário que tinha uma atuação medíocre. Portanto, uma noite de futebol que não foi muito boa. Foi um péssimo jogo, duas equipes apáticas, uma das piores atuações do Corinthians na temporada, mas uma vitória importante, porque o Corinthians vem ganhando as partidas no Paulistão e o jogo do São Paulo ganhou com o gol do Gustavo. Nesse jogo, ganhou com assistência do Gustavo. Contra o Racing, ganhou com o gol do Gustavo. Portanto, o Gustavo já criou uma dependência do Corinthians em cima dele. O Carille nega, mas essa é a realidade. A partida não foi boa, mas eu tenho que elogiar São Cássio mais uma vez. Porque quando exigido, ele demonstrou muita competência e capacidade e impediu o Corinthians de perder o jogo também. Porque o Botafogo de Ribeirão Preto, apesar de muito pouco, criou também oportunidades perigosas. No meio da semana tem Sul-Americana, Carille deve usar Gustavo, seu coringa, e ficou assim Ribeirão Preto. Gol do Bocelli, primeiro gol do Bocelli com a camisa corintiana, assistência do Gustavo, Corinthians 1,
Botafogo de Ribeirão Preto 0 no Campeonato Paulista. A participação do Gustavo, no gol dele, mostrando que também não é só um goleador, também pode ser um cara para fazer assistência. E a linha defensiva foi uma linha bem diferente hoje. Sua avaliação dessa linha defensiva e se pode ter surpresa na Argentina pela atuação hoje? Não consigo pensar, né? É uma linha que ela não foi exigida pela proposta do jogo. Aí depois a gente só teve que ficar atento nos contra-ataques. É um jogo que foi totalmente diferente e o Roberto está certo em fazer isso. Um time que está buscando... Coletiva do técnico Fábio Carilli. Corinthians 1, Botafogo de Ribeirão Preto 0. Onde a intensidade é muito baixa, né? A gente sabe que o México é assim, está se adaptando, está encontrando dificuldades. Tudo normal pelo período que ele está aqui e o futebol onde ele jogava. Carilli, você consegue identificar o motivo do desempenho ruim, como você citou agora na primeira resposta? O porquê que o Corinthians e o Botafogo também fizeram um jogo ruim, principalmente a sua equipe? A minha equipe é mudanças, colocando o Júnior pelo lado esquerdo, sem trabalhar, colocando o Ramiro por dentro, já até pensando numa situação para quarta-feira, já que eu não tenho o Júnior Urso. Estreia de Michel na equipe profissional, desde maio que ele não joga um jogo oficial lá na Espanha. Ter Matheus trabalhando pela esquerda, tentando o Love, que eu gostei muito no jogo contra a Avenida. Essas mudanças também atrapalham, ainda mais com pouco treinamento. Você acabou de dizer, na verdade, que quis se utilizar da bola aérea também, e o deu certo, né? O Gustavo acabou escorando. O Corinthians está dependendo muito do Gustavo? O jogo de hoje acabou dependendo pela situação, né? Mas a gente nos outros jogos, principalmente gostei muito contra o Racing, gostei contra o São Paulo, gostei da reação, né? Finalizamos 31 vezes contra a Avenida, e é uma arma, né? A gente teve uma arma dessa que era o Jô, de brigar por essa bola, de ser um goleador, de preparar para os outros também. Só de falar que eu lembro quantos gols o Jô preparou para Rodriguinho e para os outros. E o Gustavo também está numa fase maravilhosa, entrou e acabou contribuindo com aquilo que a gente imaginou no banco. Carilli, o que você está esperando para o jogo de quarta? Você falou inicialmente antes da primeira partida que já era talvez o maior desafio do Corinthians na temporada, enfrentar o Racing pela cancha na temporada. Sou muito ciente daquilo que eu falo, é nosso maior desafio mesmo. Campeonato Carioca, Flamengo 4, Americano 1. Tá de parabéns o Flamengo, mais uma grande atuação coletiva e grande jogo do Gabigol. Principal jogo desde que ele chegou ao Flamengo. Ele foi o jogador que mais teve oportunidades. A maioria ele colocou para fora, né? Mas ele fez o gol dele, terceiro gol do Flamengo, desencantou. E logo no primeiro minuto, Vitinho abriu o placar para o Flamengo e o Flamengo demonstrou muita intensidade. O Abel até falou isso na coletiva. Uma equipe muito rápida, muito veloz, muito incisiva, muito agressiva. E o Vitinho também foi um protagonista nessa partida. O gol ia ser do Gabigol, a bola bateu na trave, mas o Vitinho estava ali para marcar o gol. E o Gabigol, por isso que eu digo, a maioria das oportunidades foram dele. No primeiro tempo, o Diego deu uma assistência para ele. No segundo tempo, ele perdeu vários contra-ataques. Portanto, o Flamengo poderia ter feito 6-7-1 e não seria nenhuma surpresa. Depois do terceiro gol, o gol do Gabigol começou na jogada dele. Ele terminou travando no goleiro, mas o americano é muito incompetente na matéria de trocar passes. E eu já venho observando isso no time contra o Fluminense, agora contra o Flamengo, jogou contra o Vasco. E os erros sempre são os mesmos, grotescos. E aí você vê Gabigol marcando o seu primeiro gol no Flamengo desde que ele chegou, desencantando. Depois desse gol, o Flamengo ficou mais calmo, retrancou a equipe, não queria ir mais pra cima porque já tinha uma vantagem bastante considerável. E aí o americano começou a criar algumas oportunidades, até que uma bola aérea, escanteio. Diego Alves pega na bola, mas não adianta, Espinho faz o gol de honra do americano na partida, mas ainda teria espaço para mais show. Flamengo deu um show de futebol diante de sua torcida no Maracanã, goleia com propriedade. Diego, que é aquele meio-campo articulador, deu muitas jogadas para o Gabigol. E perceba, o Gabigol sempre participando e na marca do pênalti. Diego, aos 40 do segundo tempo, faz o quarto gol do Mengão na partida. Grande atuação do Flamengo. Flamengo segue sendo favorito
e favoritaço, eu diria, ao título do Campeonato Carioca, jogando demais. Portanto, uma grande atuação, uma belíssima atuação do Flamengo e tá de parabéns por todo o futebol que apresentou nessa partida aí. Muito bom futebol, dominante, agressivo, com muita posse de bola, não deixando o seu adversário jogar. O americano não conseguiu jogar, não deu um chute no gol. Se começou a se impor na partida de verdade, não diria nem se impor, chutar alguma vez no gol, tentar alguma oportunidade, não errar tanto na troca de passes, quando o Flamengo recuou, quando o Flamengo parou de tentar fazer gol, quando o Flamengo parou de tentar de articular para jogadas terminarem no fundo da rede. Gostaria de elogiar o Vitinho, porque a contratação dele foi de muito peso, e o time do Flamengo é a seleção. E o Abel, que costuma fazer rodízio no time, ele já encontrou o time ideal. Esse que jogou diante do americano com a equipe fraca, é fraca sim, mas não podemos só considerar grandes atuações do Flamengo quando jogar em clássico. Foi uma grande atuação, com muita intensidade, agressividade. Meio de semana tem jogo na Libertadores na altitude, e o Flamengo vai com muita moral, com o Gabigol fazendo seu primeiro gol, fazendo sua melhor partida no Flamengo. Agora é um caso a se destacar o Arrascaeta. Se o Gabigol foi muito bem, foi o jogador que mais teve oportunidades na partida, foi o que recebeu todas as articulações do meio de campo com o Diego, com o Ilharão matando no peito, ajudando nas jogadas com ele. Agora o Arrascaeta não jogou nada. Uma coisa inacreditável como o de Arrascaeta foi mal nessa partida. Foi muito mal e vem indo muito mal todos os jogos. É só lembrar o último jogo do Flamengo diante do Fluminense, naquela quinta-feira, lá no Maracanã, que ele errou uma troca de passes que terminou com um gol do Luciano para a vitória do Fluminense. Portanto, o Arrascaeta, esse sim foi decepcionando. E aí, o último gol da partida, da marca do pênalti, Carrinho, Diego aos 40 minutos. Flamengo 4, Americano 1, show do Mengão no Maracanã. E segue favoritaço ao título do Carioca. E veja aí, jogada coletiva. Flamengo indo muito bem no Cariocão. A gente sabe que lá tem uma situação totalmente atípica, né? Que é aquela altitude de 3.700. Você não está jogando a altitude de 2.800. Mas eu não gostaria nem que tivesse feito essa pergunta, porque eu não comento com o meu jogador sobre altitude, porque senão tu começa a botar muita coisa na cabeça dele, e a logística já está preparada, já está muito bem feita. Espero que os efeitos sejam pequenos e a equipe está preparada para chegar lá e fazer um bom jogo. Agora sabe que vai para um jogo que tu tem, queira você ou não. Coletiva do técnico Abel Braga. Flamengo 4, Americano 1, Campeonato Carioca. Treinar na véspera, mas em Santa Cruz, quer dizer, não embaixo, não adianta que tu vai conseguir um treinamento, tentar mostrar o cara sem altitude, a velocidade da bola. Mas eu não sei precisar, mas está preparada. E isso não adianta que isso mexa, cara. Nós vamos pensar primeiro na portuguesa, óbvio, mas que para nós, para os jogadores, tudo é muito diferente, para a direção, para o torcedor. Quando se fala em Libertadores, é uma coisa muito, que se quer muito, é muito importante. Mas você não pode criar uma ansiedade e achar que ganha de qualquer maneira, que não é assim, principalmente na altitude. Porque é difícil uma equipe suportar a intensidade que o Flamengo colocou no jogo hoje. Então, pelo menos que a gente tenha que diminuir um pouco, justamente por causa do ar. Rarefeito, mas botar uma intensidade boa no jogo, nós estamos preparados para sair de lá com um bom resultado. Em mais uma péssima atuação, o São Paulo empata 0-0 diante do Red Bull, e a situação do São Paulo no Campeonato Paulista é muito perigosa.
Já estamos da metade do campeonato. O São Paulo não consegue se firmar, não consegue voltar à onda do bom futebol das primeiras rodadas. Está fora da zona de classificação. Se o Campeonato Paulista, a fase de grupos, acabasse hoje, o São Paulo estaria eliminado. Portanto, a coisa tem que mudar. No primeiro tempo, o São Paulo foi menos apático, apesar das lambanças do Gonçalo Carneiro, que tomou uma expulsão prematura, da lesão do Reinaldo e de toda a desmoralização tática da equipe do São Paulo, que era desorganizada para atacar, colocava todo mundo para frente, na hora de se recompor dependia única e exclusivamente do Thiago Volpi, e parabéns ao Thiago Volpi, não gosto dele, acho um goleiro medíocre pro São Paulo, é outra coisa, mas no segundo tempo, ele foi o único responsável por defender a dignidade do São Paulo, por defender bolas difíceis, por trabalhar no segundo tempo para que o São Paulo não saísse humilhado de dentro de sua casa. Como pode Wagner Mancini não mudar a equipe, permitir um meio-campo ineficaz, permitir que o Red Bull domine a partida com mais posse de bola? Wagner Mancini é inoperante, não resolve os problemas do São Paulo. E você vai vendo aí as melhores oportunidades. O Red Bull Brasil dominou o jogo. Poderia ter ganhado sem nenhuma dificuldade, porque o São Paulo no segundo tempo foi uma coisa inacreditável. Pavoroso, apático, não conseguia dominar uma bola, não atacou, não deu um chute no gol no segundo tempo. Um chute no gol, sem brincadeira. Vocês estão vendo os melhores momentos. Só deu Red Bull Brasil. Se não fosse Volpi e a improficuidade do time de Red Bull, que mesmo assim consegue um excelente resultado, São Paulo sairia derrotado em uma situação ainda pior do que já está. Mais uma péssima partida do tricolor paulista e só tem de lamentar, porque é um grande elenco. É um grande elenco que está sendo mal administrado, porque o Jardine saiu, o Cuca vai entrar, a coisa vai melhorar de verdade, São Paulo vai mudar taticamente. A torcida não está gostando, a torcida está brigando com o Leco, brigando com a diretoria, brigando com o Mancini, que é um Jardine piorado. Ele não vai mudar o São Paulo e eu avisei. Mancini é péssimo. Eu diria que ele é até pior que Jardine. É treinador da nova era que não pode comandar o São Paulo, que precisa de um treinador experiente. Não deu certo esses novos treinadores, a não ser Fábio Carille e outros poucos. Portanto, São Paulo insiste no erro, que contratasse outro técnico provisório. Não é possível o Mancini não fazer mudanças nesse meio-campo do São Paulo, que outrora com o Nenê funcionava muito bem e que agora ele está dizendo que cobram demais do Hernanes, mas não cobram não. Ele não está articulando para o São Paulo, está sendo lento, perdendo bolas e dando margem para o contra-ataque da equipe adversária. Portanto, as críticas são pertinentes. São Paulo está fora da zona de classificação. Não é possível uma atuação que teve dessa diante do Red Bull Brasil. Foi atuação de time de Série B. Eu diria, atuação de time de Série B, sem nenhuma qualidade tática, sem nenhum preparo físico. O Gonçalo Carneiro tomando uma expulsão inacreditável no primeiro tempo. Portanto, uma lambança, uma sucessão de erros. E vocês vão vendo aí os melhores momentos. Parabéns ao Volpi, trabalhou demais nessa partida. Defesa do São Paulo não conseguiu segurar o Red Bull Brasil, que está de parabéns, porque fez um grande jogo, uma grande apresentação, teve mais posse de bola, dominou o São Paulo. Portanto, pro Leco, pro Mancini, eu só tenho a lamentar por conta da torcida do São Paulo. O que eles fizeram foi muito triste hoje, viu? Uma apresentação horrorosa. Boa noite a todos. Queria que, claro, você fizesse uma análise desse jogo e, se é possível,
tirar algum tipo de conclusão do time com 3 zagueiros, laterais bem soltos pelos lados, com a expulsão do Gonçalo Carneiro logo no início? A expulsão, de certa forma, ela modificou o panorama do jogo, né? Se nós acreditávamos que a entrada do terceiro zagueiro ia nos dar uma liberdade maior para que os laterais apoiassem, para que os 2 meias e os 2 atacantes tivessem sempre mais atletas por perto e, consequentemente, que a gente... Coletiva do técnico Wagner Mancini, São Paulo 0, Red Bull Brasil 0 no Morumbi. Tivesse uma leitura diferente, né? Eu, sinceramente, acho que a mudança do sistema, ela vem num momento importante, um momento onde o São Paulo está buscando uma nova identidade, é uma reconstrução, mesmo estando ao término do mês de fevereiro, mas já é uma reconstrução, para que a gente tenha exatamente um time que possa ser a cara do torcedor, que o torcedor de São Paulo venha no estádio e goste desse time leve, que chega rápido, que chega bem, e infelizmente hoje a gente tem que falar de superação, de entrega, dos atletas entendendo o sistema e se dedicando muito a ele, e ainda de pouco futebol, em virtude também desse tempo todo. Acho que foram mais de 75 minutos jogando com a menos, diante de uma equipe bem montada, entendeu? Então, eu acho que em suma foi isso. Mancini, essa aposta aí na garotada mais para frente e deixando jogadores experientes no banco, é um recado do que você quer para esse novo São Paulo, que a direção quer para o novo São Paulo, que você diz que é um novo sistema, um novo São Paulo mais leve, mais intenso, com a cara mais parecida com o que o São Paulo sempre teve? O que eu acho que o torcedor gostaria de ver é exatamente isso. É um time leve, é um time intenso, um time que vai bem à frente. Hoje a gente teve muita intensidade no jogo. Melhores momentos de Avenida 0 Internacional 1 no Campeonato Gaúcho. Você vai vendo os melhores momentos da partida. Internacional teve dificuldades para passar na Avenida, né? Como assim o Corinthians naquela quarta-feira horrorosa na Arena do Corinthians, que acabou culminando na vitória do Timão por 4-2. Mas também nessa partida o Inter teve muitas dificuldades e você vê aí o gol do Internacional que foi anulado pela arbitragem, porque foi gol de mão. Claramente ele dá um murro na bola, uma situação vergonhosa para o Internacional, um gol absolutamente irregular, e eu não diria nem só irregular, um gol trapaceiro. Isso que o jogador do Internacional fez foi uma trapaça. Isso não é erro, não é malandragem, é trapaça, é deslealdade, é sentimento antidesportivo. Portanto, a arbitragem foi correta em não deixar o jogador internacional comemorar o gol, nem o gol ser anotado. E aí, o pênalti que foi mal marcado e mal batido, rasteiro, sem nenhuma técnica. O goleiro do Avenida, que é muito bom, defendeu várias oportunidades do Corinthians na quarta-feira e voltou a defender contra o Internacional. E um sério problema do Inter é a inefetividade. E mais uma vez esse problema se apresentou, porque não é possível perder pênalti, tentar fazer gol de mão, perder várias oportunidades contra o Avenida. Estamos falando de um time que o Grêmio deu 6. Deu 6. O Internacional tem dificuldade para fazer 1. O Grêmio deu 6. 6. Sem nenhum pudor. Teve a mínima dificuldade. A mínima. Goleou na maior facilidade, na maior tranquilidade, goleou, jogou bem, dominou o jogo. E você vê que o goleiro do Avenida foi bem, mas a quantidade de oportunidades desperdiçadas, arremessadas na lata de lixo pelo Internacional. Você vê aí o gol da vitória do Inter. O gol de vitória do Internacional, 1-0, vitória suada, vitória sofrida para cima do Avenida. Melhores momentos da vitória do Cruzeiro para cima da URT, 1-0.
Cruzeiro na quarta da Libertadores. E ter uma atuação dessa é desanimador, né? A atuação não foi boa diante da URT, uma equipe absolutamente inexpressiva no cenário do futebol mineiro, que é o que tem a maior disparidade. Eu sempre costumo ressaltar isso aqui nas minhas análises sobre o Atlético e o Cruzeiro. É o que tem a maior disparidade entre as equipes. É que os clubes da capital maior predominam em cima do interior. E aí o Cruzeiro abrindo o placar, fazendo o gol da vitória. E o gramado, hein? Que situação, hein? Que gramado pavoroso esse do jogo da URT. Cruzeiro não jogou bem, mas conseguiu a vitória para cima da URT com o gol do Rodriguinho, que tá brilhando, tá fazendo papel de meia, tá atacando, tá construindo jogadas na equipe do Cruzeiro e ajudando muito a Raposa. E aí o primeiro gol da partida, o gol do Galo para cima do Vila Nova. O Atlético Mineiro venceu essa partida por 3-1. E você vai vendo os melhores momentos e já começou a análise com gol, né? O gol da equipe do Atlético Mineiro, que jogou muito bem. Tá se jogando não, né? Perdão pelo erro de concordância verbal. Se submetendo a um jogo com misto, nem titulares, nem reserva, uma coisa meio mista, né? Um pouco dos dois. E tivemos um Galo que conseguiu se comportar bem diante do Vila Nova, que não é das equipes mais destrambelhadas do campeonato local. É uma equipe mais arrumada que as demais que o Galo já enfrentou. E você vê aí uma defesa do goleiro São Vitor do Atlético Mineiro, que sinceramente fez belíssimas defesas para a equipe do Atlético Mineiro, né? Essa bola acabou indo para fora e você vê aí, falta batida, a bola desvia e coloca para fora uma grande oportunidade desperdiçada pela equipe da casa no Independência. Reveja o lance aí, goleirão do Vila Nova, muito bem, hein? Fazendo defesas espetaculares aí. Contra-ataque, 3 contra 1 na marca do primeiro tempo. Tivemos ali na entrada da grande área um chute do jogador do Atlético Mineiro que acabou indo para fora. O jogo em si foi um jogo de muitas oportunidades, muitas situações de gol para ambos os lados. Estão de parabéns ambas as equipes, principalmente o goleiro Vitor, que foi mais exigido durante certo momento do espetáculo de futebol e correspondeu muito bem. O segundo gol do Galo vem em mais uma belíssima jogada. Goleirão espalma, mas ele tá ali no lugar certo, na hora certa, na entrada da pequena área para ampliar o placar. Gosto bastante da equipe do Galo, porque é uma equipe que também sabe se comportar com jovens, né? Não é que com jovens fique inexperiente. Segue uma equipe compacta, uma equipe muito boa. E o terceiro gol do Galo. Chega lá, linha de fundo, cruzou. E na entrada da pequena área, o Galo faz o terceiro gol da partida. Ali o Vila Nova já parecia morto, mas o Galo recuou um pouco mais, ficou na retranca e o Vila Nova se animou, começou a criar oportunidades e acabou diminuindo a vantagem. Você vê aí mais uma belíssima defesa do goleiro do Vila Nova. Oportunidade da equipe do Atlético Mineiro, que poderia ter saído com a vantagem ainda maior nessa partida. Você quer ver aí, a bola bateu na trave agora, em mais uma oportunidade do Galo. O Vila Nova teve muita sorte, pensando bem e olhando mais uma vez os lances da partida, do que antes que eu olhei de fazer análise, porque foi um jogo que o Galo conseguiu ter um leve domínio em cima da equipe do Vila Nova, em termos de posse de bola e tal. E aí um pênalti muito bem batido, cavadinha no meio do gol, 3-1 pro Galo no Campeonato Mineiro. Botafogo 1, Vasco também 1, Taça Rio. Eu gosto muito do futebol do Vasco. Foi campeão da Taça Guanabara naquela situação lamentável da semana passada. Jogou bem nessa partida e um clássico movimentado. Não imaginava um clássico movimentado, Botafogo colocando bola na trave, Vasco tendo gol anulado,
particularmente gostei muito da partida do Vasco. Botafogo foi mais incisivo nas oportunidades, principalmente depois que o Vasco abriu o placar, que já vinha tendo uma série de oportunidades perigosas na partida. O jogo termina empatado, mas eu sigo dizendo que o Vasco está muito bem na temporada. O Alberto Valentim vem fazendo um grande trabalho, ganhando clássicos. Esse empatou, mas vem jogando muito bem. O Benevenuto empatou para o Botafogo aos 8 do segundo tempo, deixando tudo igual. E daí para frente o jogo afunilou com muitas oportunidades perigosas para ambos os lados. O jogo ficou muito perigoso, muitas oportunidades para ambos os lados, tanto que tivemos, bola na trave da equipe do Botafogo. Botafogo, que normalmente é uma equipe muito improdutiva, que não consegue girar a bola para produzir de fato oportunidades perigosas. Nessa partida foi um pouco diferente, impôs até mais dificuldades a equipe do Vasco do que eu imaginava que iria impor. Foi um jogo bastante legal de se ver. Eu estava vendo Palmeiras e Santos, mas depois consegui ver o VT. Foi um jogo bastante movimentado, bastante legal de se ver, e que o Vasco vai confirmando que mesmo com o elenco do Flamengo, mesmo com o Ganso, que não jogou nada sexta-feira diante do Bangu, mas tudo bem a estreia, vai se afirmando com maior força do futebol carioca. Em termos de futebol, joga um futebol muito bonito e ganha do Flamengo, ganha do Fluminense no futebol carioca em termos de futebol, na minha humilde opinião. Lá no Maracanã, Bangu 1, Fluminense 2. Foi a estreia do Ganso, muita expectativa, mas ele não jogou absolutamente nada, nem vi ele no jogo, ele foi patético. E não deve ser muito longe disso no Fluminense, pelo menos no Campeonato Carioca, até ele se readaptar ao estilo de jogo do futebol brasileiro. Pelo que eu acho, ele não se readaptou ainda ao estilo do futebol brasileiro. Talvez nunca tenha se desadaptado, porque praticamente nunca jogou no futebol europeu. Mas deixa pra lá. Falando da atuação do Fluminense, gosto bastante do time do Fluminense jovem. Caio Henrique jogou bem nessa partida, o Pedro que tá voltando com o Ganso. Fluminense é uma equipe interessante no futebol brasileiro, a ser analisada. E aí você vê, toque de bola do Bangu, uma lambança, eles perdem, querem fazer coisa bonita, o goleiro toma um frango e 2-0 para a equipe do Fluminense com gol do Caio Henrique aos 12 do segundo tempo. Uma excelente atuação do Fluminense, dominante para cima do Bangu, que praticamente não teve nenhuma oportunidade. A estreia do Ganso foi horrorosa, ele praticamente não tocou uma bola, quando tocava errava. Mas acredito que ele vai melhorar, é um ótimo atacante, é um ótimo jogador, tem muita qualidade, porém a estreia dele foi uma coisa horrorosa. Apenas uma correção, eu disse que o jogo teria sido 2-1, foi 2-0 para o Fluminense, e só por isso vamos mostrar mais uma vez os 2 gols da equipe do Fluminense, fazendo uma pequena análise ainda. O Fluminense tem uma equipe bastante jovem e que pode dar resultado no futebol. Portanto, é uma equipe a se ter atenção no futebol carioca. E aí uma lambança completa do Bangu, porque eles querem fazer jogada bonita, mata no peito, fingindo que tem alguma técnica. Eles não têm técnica, eles não têm. E querendo mostrar que tem, mata no peito, joga, bota pro lado, bota pro outro. Sabiam que iriam perder a bola. Preferiram perder o jogo do que perder uma bola. Inacreditável. Quiseram fazer um show midiático e terminou dando no gol do Fluminense, no gol do Caio Henrique no segundo tempo. Olha aí, uma jogada absolutamente patética. Ficou assim, Bangu 0, Fluminense 2.